Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Bora aí para mais uma análise de contexto. Hoje, quarta-feira, dia 24 de novembro, vamos falar aí sobre índice, dólar e bora lá pro gráfico. O negócio é o seguinte, eu tô aqui no gráfico do índice e eu queria mostrar uma coisinha para vocês no diário primeiro, que é o seguinte, a gente fechou aqui formando um IOI, né? Um inside, outside, inside aqui, ó. Um inside bar, outside bar, inside bar. Isso aqui, que é essa última inside bar, com essa linda barra de tendência de alta, a gente pode projetar essa estrutura toda para cima. Então, lembra que ontem eu falei para a gente anotar esse ponto aqui de 50% da outside acima? Ainda continua sendo um ponto importante na minha opinião. Então, vou deixar ele marcado aqui acima. E também vou deixar ele marcado lá abaixo, né? Que também no futuro é um ponto onde pode ter relevância para o preço, tá bom? Vou deixar ele marcado acima e abaixo para vocês. E agora eu acredito que a gente tem uma grande probabilidade de no mínimo vir retestar a média, esse ponto 50%, pensando aqui no gráfico diário, tá? Se a gente for analisar, aparentemente a gente está de fato falhando o rompimento do fundo, olha só. A gente deixou um fechamento aqui da 220, que foi um bom fechamento, porém, até agora a gente está falhando, né? Se a gente romper essa máxima aqui, é bem provável que vão entrar compradores aqui no índice. Isso aqui pode levar ao movimento projetado de toda essa estrutura aqui para cima, tá? Eu acho que é bem provável de acontecer isso. Eu não sei se hoje, mas nos próximos dias. E o 100% seria, né, o alvo de movimento projetado dessa estrutura seria nos 107.870, 850, né? Então ficaria com esse alvo aqui para o diário. Se a gente analisar os 60 minutos, a gente tem esse triângulo expandido que a gente falou ontem. E foi bem legal o dia de ontem, porque a gente abriu aqui, fomos lá testar os 50% do triângulo expandido e voltamos com muita força e pressão para testar o fundo. Isso aqui dá para ver bem nos 5 minutos. Eu até imaginei que poderia romper o fundo, porque normalmente essas estruturas, quando elas vão romper, elas testam nas extremidades, e antes de romper, ela volta, testa só os 50% para ir. E ontem falhou o fundo, deixou um fundo duplo lindo, né, de livro. Aqui o troço voltou a subir tudo e rompeu a máxima do dia. Até formou um outro triângulozinho expandido dentro do próprio dia, né? Que dá pra gente ver bem aqui nos 5 minutos, ó. Esse outro aqui, ó. Formou esse outro triângulo expandido dentro do triângulo expandido maior, né? Bem, bem doida essa estrutura. Mas a gente teve também essa wedge ontem, que foi, nossa, muito top. Quando a gente começou a romper isso aqui, tinha muita força, deixou um pullback para quem não tinha entrado. Lembra que eu falo de rompimentos para a gente aguardar um pullback? Tá aqui o pullback, foi lindo. Qualquer lugar que você vendeu aqui nessas barras de lateralidade, esses dois Gs, deu certo para ir no mínimo retestar o menor fechamento, que era o fechamento de antes de ontem, né? Então foi muito legal isso daqui, eu adorei. O que eu ficaria de contexto para o índice? Vamos lá. Eu acho que tem grandes chances da gente trazer essa estrutura até a linha de canal e dependendo quanto demorar, isso aqui pode ir lá para os 50% ainda dentro da linha de canal, ou então romper logo e lá para os 50%, que é um dos primeiros alvos, que vai confluenciar com o fechamento desse gap aqui praticamente, né? Olha só, um pouquinho acima de ter o fechamento daquele gap, então deve virar magneto se o preço conseguir chegar até lá. Mas, num cenário menos otimista, a gente tem, no mínimo, até aqui em cima de alvo, ó, até a abertura dessa barra 5, fechamento da barra 4 aqui de 60 minutos. A gente está falando aí de um alvo de mais ou menos mais uns 500 pontos de alta. Se a gente conseguir chegar lá nos 50%, é mais 2.000 pontos. É impossível chegar hoje? Não, a gente já viu muitas barras aí do diário de 2.000 pontos. Então, acredito que até é possível, mas tem que ficar esperto com essa linha de canal aqui, que ela pode querer segurar o preço, né? Deixa eu expandir ela um pouquinho. Aqui, ó. Ficaria com esse contexto aqui pro índice, tá bom, Gabriel? E caso esse troço falhar? Se falhar, isso aqui tudo pode ser uma bandeira, né? Uma bandeira de queda e aí sim a gente vai cair com muita força e tal. Mas eu acho menos provável. Se acontecer de cair, isso aqui tudo vira um canalzão de alta, né? Olha só. Vira um canalzão de alta. Se perder, a gente pega ele lá no pullback, alguma coisa nesse sentido, tá bom? E o dólar é o seguinte, galera. No diário,
a gente fechou uma linda barra de reversão. Com todas as características de uma boa barra de reversão, a gente falhou o rompimento da inside bar, voltou, fechando a barra de reversão. Então, provavelmente isso aqui tem continuidade, tá? Eu acredito até que um alvo provável é essa própria barra projetada para baixo. A gente está falando aí de mais ou menos aí uns 98, 100 pontos, tá? Pelo menos fechar esse gap aqui é possível. Gabriel, você acha que vai tudo hoje? Não tenho certeza se vai hoje. Mas, obviamente, a gente não tem certeza de nada nesse mercado. São tudo estudos e probabilidades, né? Mas eu acho que tem grande probabilidade de executar esse movimento. Até porque depois dessa wedge grande aqui do diário, ó, desses três puxados aqui do diário, a gente não teve ainda uma correção tão profunda. Então, eu acredito que esse swingzinho aqui de duas pernas forma uma perna maior, correção para formar uma segunda perna de correção maior. Então, acho que para os próximos dias a gente tem contexto aí, talvez para as próximas semanas, um contexto baixista aí para o dólar, dependendo de como ele se comportar agora nessa região aqui, tá bom? Interessante também perceber, como a gente fala muito sobre suporte, resistência e price action, a gente veio fechar exatamente o gap aqui, ó, o gap da 207, e falhou e voltamos, né? Então, se a gente analisar, esse gap ficou aberto ainda de forma negativa. Se a gente pegar a abertura da 207 com o fechamento da 219, olha só, esse gap está fechado só com pavios, ou até o fechamento da 209, né? Ficou aberto só com pavios, e isso é sinal de força ainda dos vendidos. Então fica bem atento que eles ainda estão no jogo. Se a gente olhar para os 60 minutos, a gente tem o rompimento daquele canal amplo de alta. Lembra que era uma bandeira de baixo que a gente estava falando? Finalmente ele rompeu. Agora, a gente já tem uma boa barra de rompimento, a gente tem uma barra de continuidade, a barra toda para fora da estrutura do canal. Então eu ficaria bem interessado aqui num possível pullback. Não necessariamente um pullback na linha de tendência, mas um pullback talvez aqui na média móvel dos 60, ou qualquer outro pullback vir acima de barra, também é bem interessante. Então algum tipo de pullback para pegar ele e conseguir pegar mais uma perna de queda. Muito possivelmente essa estrutura que foi tão forte que deve ter uma segunda perna de queda, no mínimo para retestar o fundo depois de um pullback, tá bom? Então acho que tem grande chance de a gente ter uma certa estrutura baixista aí para o dia de hoje, falando em contexto, beleza? Então é isso que eu tinha para vocês, galera. Desejo aí um ótimo dia de trade a todos. Desejo sucesso aí hoje para todos vocês. Para quem ainda está lá ao vivo, a gente se vê daqui a pouco. Para quem não é, a gente se vê amanhã na próxima abertura de mercado. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal, que isso é muito, 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 muito importante para a gente. Até um motivo de motivação para a gente continuar fazendo essas análises aqui. E se você quer discutir sobre Price Action, entra no nosso grupo gratuito do Telegram, que a gente sempre está lá disponível, posta análise, a gente discute alvos, enfim, muita coisa bacana, tá bom? Se você quer ajudar com a gente, também chama a gente lá no grupo, que eu vou te explicar tudo que a gente oferece. Abraço!